A lição de hoje nós vamos falar sobre Isaque. Isaque, filho de Abraão. E Deus fez uma promessa para Abraão que a descendência dele ia ser muito, Ia ser como a areia do mar, as estrelas do céu. E Isaque, o filho de Abraão, Deus também fez a promessa para ele. Deus disse a Isaque que era para ele ficar na terra de Gerar. E ali Deus iria abençoar ele, mas ele tinha que ser obediente, cumprir as leis do Senhor e tudo que o Senhor mandasse. E Isaque ficou morando nas terras de Gerar, como Deus mandou. E ele foi enriquecendo, ele tinha muitas ovelhas, muitos camelos, muito gado, e ele foi enriquecendo, por quê? Porque Deus abençoava ele, porque ele era um jovem bondoso e obediente ao que Deus mandava. E Isaque se tornou o homem mais rico daquela região. E o povo dali, os homens, principalmente os pastores dos que tinham ali na região, começaram a implicar com os pastores de Isaque, porque Isaque tinha um grande rebanho. Mas os poços que eles usavam para tirar água eram poços que o pai de Isaque, Abraão, abriu. Porque naquela época a água era difícil, não era que nem as nossas hoje, que é só abrir a torneira. Eles tinham que cavar bem fundo para encontrar água. E os homens daquela região de Gerar começaram a implicar com os pastores de Isaque e brigavam por causa da água. E os poços que Abraão tinha aberto, Isaque usava, porque foi o pai dele que abriu. Os outros pastores, por malvadeza, por maldade, entulharam, encheram de terra os poços que eles usavam. Isaque saiu dali, foi para uma outra parte daquela planície, abriu novos poços. Eles foram lá e entulharam de novo. Isso por 3 vezes. E Isaque, ele não perdia a calma, ele não brigava, ele não maltratava, só pedia que os servos dele tivessem calma, e eles saíam dali, ou eles limpavam aqueles poços, que eles tinham entulhado, eles limpavam, ou eles abriam novos poços. E assim foi. Só que tanto o gado, Isaque tinha muito, como os seus servos. Então ele já estava tornando uma população imensa, E o rei Abimeleque chegou para Isaque e falou assim, em Gênesis 26, 16. Disse Abimeleque a Isaque, aparta-te de nós, porque já és muito mais poderoso do que nós. Então Isaque saiu dali e se acampou no vale de Gerar, onde habitou. Então o rei daquela cidade foi falar com Isaque e pediu que ele se retirasse dali, das terras dele, porque a população que ele tinha, os servos, já era muito grande, já era tão numerosa quanto o povo do reino dele. Os animais dele era muito. Isaque saiu e foi procurar um outro lugar para ele montar suas tendas e ficar com o seu rebanho. E Isaque abriu um outro poço, os servos do rei Abimeleque foram lá e brigaram de novo por causa desse poço, E naquela época eles davam um nome aos poços,
Mas os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaque, dizendo: essa água é nossa. Por isso chamou o poço de Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço, e também por causa desse contenderam. Por isso recebeu o nome de Sitna. E partiu dali, cavou ainda outro poço, e como por esse não contenderam, chamou-lhe o nome de Rebote, e disse: porque agora nos deu lugar o Senhor, e prosperaremos na terra. Dali subiu para Berseba. Na mesma noite, Deus falou com Isaque e disse: eu sou o Deus de Abraão teu pai. Não temas, porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência, por amor a Abraão, meu servo. Então Deus falou com Isaque, né? Por quê? Porque Isaque foi obediente. Ele permaneceu naquela terra que Deus tinha mandado, né? Não arranjou encrenca nem com o rei, nem com os outros pastores. E ele abriu um novo poço, né? Para o seu rebanho, né? E um poço que Deus abençoou, porque naquela mesma noite, Deus falou com ele que pela obediência dele, ele iria prosperar. E o rei já pediu para ele sair dali, porque ele já era muito rico. Tudo que ele plantava, o trigo, a cevada, tudo dava e dava bastante, né? Seu gado multiplicava, suas ovelhas. Então, Isaque se tornou um homem muito rico, porque ele foi obediente a Deus, aos seus mandamentos, né? E ele não arranjava briga, ele não arranjava encrenca com os outros pastores, e sempre orientando os seus servos que não brigasse, que não arranjasse encrenca com ninguém, né? E de Gerar foram ter com ele Abimeleque e seu amigo Alzate e Ficol, comandante do seu exército. Então o rei Abimeleque e mais amigos deles foram procurar Isaque e disse-lhe: Isaque, por que vieste a mim? E Isaque pergunta para o rei: por que vieste a mim? Pois me odeias e me expulsaste do vosso meio? E ele respondeu: vimos claramente que o Senhor é contigo. Então dissemos: haja agora juramento entre nós e ti, e façamos aliança. Então o rei Abimeleque procurou Isaque para fazer aliança, porque ele reconheceu que Isaque era um servo abençoado por Deus. E ele quis fazer aliança, ficar amigo de Isaque, né? Porque ele sabia que Isaque era um homem abençoado por Deus. Então, ele queria ficar junto, ele queria ter a amizade de Isaque, né? Porque ele soube que Deus era com Isaque, porque tudo que Isaque fazia prosperava, né? Então ele viu que Isaque era um homem do bem e ele preferiu ficar próximo de Isaque do que ele querer arranjar uma briga, uma guerra com Isaque, né? Porque Deus era com Isaque. Nesse mesmo dia vieram os servos de Isaque e deram-lhe a notícia que o poço que tinham cavado tinha água. Então, naquele mesmo dia que ele firmou aliança
com o rei Abimeleque, ele teve uma notícia boa, que um novo poço foi aberto e tinha água, né? Então eles não precisavam ficar mudando de lugar em lugar procurando água. Então Isaque lhes deu um banquete e comeram e beberam. E levantando-se de madrugada, juraram entre as partes, e Isaque os despediu, e eles se foram em paz. Então o rei Abimeleque procurou Isaque para eles serem amigos, né? E eles juraram ter uma amizade, né? Serem fiel um com o outro, né? E Deus continuou abençoando Isaque, né? Principalmente quando ele abria os poços, ele encontrava água, né? Porque ele tinha muito gado, os seus servos eram muito, e eles dependiam da água para tudo, que nem nós hoje em dia, né? Nós precisamos da água para tudo. E agora que está esse racionamento, é muito complicado ficar um dia sem água, né? Então imagine eles andando naqueles desertos lá, né? E se eles não tivessem água. Mas Deus abençoou Isaque, e no lugar onde ele foi morar, onde ele ficou, porque foi uma ordem de Deus que ele permanecesse ali, Deus abençoou ele, que ele teve água tanto daí para os seus pastores, né, alimentar e dar água para os seus animais, como também os pastores de Abimeleque que vinham até ele também podiam se servir daquela água. Então, crianças, nós temos que sempre procurar fazer o bem, não tratar as pessoas, às vezes na hora da nossa raiva, né? Olho por olho, dente por dente. Não é isso. Quando às vezes uma pessoa chega na gente, às vezes meio ríspido, com grosseria, nós não devemos responder na mesma altura, né? E mesmo porque a Bíblia nos ensina que a resposta branda desvia o furor. Às vezes a pessoa chega em nós gritando, brigando, mas se a gente responder com calma, com tranquilidade, dá um efeito bem melhor do que nós também. Ele gritou comigo, eu vou gritar mais alto com ele. Então nós temos que sempre manter nossa calma e mesmo testemunhar do Senhor, né? Não é revidar na mesma moeda, gritar um pouco mais alto para dizer que sou eu que mando, porque não é por aí. Então nós temos que manter sempre a calma, o respeito pelo nosso próximo, né? Se nós queremos respeito, nós temos que dar esse respeito e sempre procurar fazer a vontade de Deus, né? Porque Deus nos ensinou que nós devemos ser mansos, né? Obediente e sempre amar o nosso próximo. Então nós devemos seguir sempre os mandamentos do Senhor, né? E Jesus sempre nos ensinou que nós devemos ser pessoas tranquilas, amáveis, né? Procurar sempre estender a nossa mão para o nosso próximo, não revidar ou querer dar o troco já na hora. Então nós precisamos entender que nós temos que amar mesmo os nossos inimigos, né? Nós devemos responder com calma e sempre procurar ajudar. Se estiver no nosso alcance, nós podemos ajudar essa pessoa. Então, o nosso arquivo da memória é: o amor é isso. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele que nos amou e mandou o seu Filho, para que, por meio dele, os nossos pecados fossem perdoados. 1 João 4:10, Novo Testamento na linguagem de hoje. Então, Deus nos amou tanto que enviou o seu Filho para morrer em nosso lugar.
E nós temos que ser gratos a Deus por isso, né? Então vamos para a nossa lição de hoje. Então a lição de hoje é essa: inimigos à vista. Aqui nós temos a cena da história, né? Os pastores, Isaac com o seu rebanho, né? Aqui ele fazendo aliança com o rei Abimeleque, os pastores malvados, ruins, que entulhavam os postos. Então vocês vão ler e vão enumerar a história aqui, né, a cena de acordo com a história. Vocês podem ler bem Gênesis 26, do 12 ao 32, e daí vocês vão enumerando de acordo. Aqui no 2, você acha que Isaac fez bem em não se vingar dos moradores da cidade? Vocês vão marcar sim ou não. E daí vocês vão dizer o porquê. Aqui, realmente, Isaac mostrou que, quando estamos com Deus, podemos controlar a raiva e vencer o mal. Agora veja o Isaac ao lado e circule o Isaac igual a esse, no espaço abaixo. Então, aqui nós temos o Isaac e aqui vai ter um igualzinho. Vocês vão achar qual que é e vão circular. No 4, o Senhor Jesus, quando morou aqui na terra, falou algo muito importante sobre quando estamos com muita raiva de alguém a ponto de não sermos mais amigos. O que ele disse? Risque as letras X, H, J e K e veja o que Jesus disse. Confira lendo Mateus 5:44 e depois escreva nas linhas abaixo. Então, aqui está o versículo. Vocês vão riscar essas letras e as que sobrar vocês vão ler e escrever aqui embaixo, que é o versículo que Jesus falou em Mateus 5:44. No 5 aqui. Então, quando vier aquela vontade enorme de brigar, xingar ou se vingar, lembre-se, pare, respire devagar e fale com Deus, né? Que daí essa raiva toda passa, você fica tranquilo, né? E não acaba revidando ou pagando com a mesma moeda, né? Aqui no outro, lembre-se de vencer o mal com o... Então, vocês vão pintar toda o quadradinho aqui que tem um pontinho. Vocês vão preencher eles com a cor que vocês quiserem. E vai formar uma palavra. E essa palavra vocês vão escrever ali para completar a frase. Daí aqui é o momento família, que vocês vão ler junto com o papai e com a mamãe e vão fazer. E aqui embaixo sempre tem uma curiosidade que vocês devem ler, que é sempre bem interessante. Então, crianças, eu vou orar e até nosso próximo encontro. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra. Muito obrigado pelo exemplo de Isaac, Senhor, que não revidou, nunca arranjou briga, não entrou em atrito com os outros servos, com os outros pastores, ó Pai, que sempre procuraram prejudicar o seu trabalho, os seus pastores, entulhando seus poços para que eles ficassem sem água, Pai. Abençoa cada um de nós, que nós possamos, na hora da raiva, na hora do nervosismo, ter essa percepção de primeiro conversar contigo antes de responder o nosso amigo ou revidar. Fica conosco, Senhor, e nos ensina cada dia mais a amar o nosso próximo. Perdoa o nosso pecado, em teu nome, Jesus. Amém.